Olá, pessoal! Estamos dando continuidade aqui à teoria. O primeiro conceito que a gente vai ver é matriz transposta. A transposta de A, se A for M por N, então tem uma matriz A de ordem M por N, tá? Vai ser a matriz A com um T sobrescrito aqui, tá? Então, a transposta vai ser A T de ordem M por N. Observem que a gente trocou ali linhas e colunas, tá? Que se obtém da matriz A permutando as linhas pelas colunas de mesmo índice. Então, se eu vou fazer uma troca de linha por coluna, o que é linha na matriz A vai ser coluna na matriz transposta de A, tá? Alguns livros usam a notação A', tá? Assim, ó. Que também é uma notação para transposta. Por que a gente normalmente prefere o T? Porque às vezes esse linha dá uma confusão com derivada, né? Que é outro símbolo da matemática, tá? Mas se vocês olharem assim o contexto do exercício, dá para perceber quando esse linha está indicando transposta e quando ele está indicando, né, uma derivada, né? Porque são contextos totalmente diferentes, tá ok? Bom, como que eu calculo então a transposta dessa matriz, né? Então, essa matriz é uma matriz de duas linhas por três colunas, então a transposta dela vai ser o quê? Uma 3 por 2, né? E simplesmente eu vou permutar. O que é linha? Vai virar coluna, ó. Então, 4 menos 2 e 1 vai virar a primeira coluna. Antes era a primeira linha, virou primeira coluna. E o 3... Deixa eu colocar um T aqui que eu esqueci, tá? Transposta dessa matriz aqui, né? E o 3, o menos 5 e o 0 vai ficar aqui. 3 menos 5 e o 0. Tá? Então, se eu tinha, né, a matriz A como sendo 4 menos 2, 1. E 3 menos 5, 0. Tá? Então, a transposta de A vai ser, então aqui vai virar a primeira coluna e aqui vai virar a segunda coluna, ok? Acho que aí fica mais tranquilo aí para vocês. Só trocar linha por coluna. Então, tem algumas propriedades aí dessa operação que a gente faz com as matrizes, tá? Se eu tiver uma soma de matriz e for transpor o resultado, né, calcular a transposta desse resultado, vai ser a mesma coisa que calcular a transposta de A mais a transposta de B, tá? Isso porque é só trocar linha por coluna, né? Então, a gente consegue entender bem aí essa propriedade, tá? Então, como exercício aí, façam um exemplo aí para vocês verem como funciona, tá? Primeiro faz a soma, depois transpõe. E aqui nesse lado direito, calcula a transposta da matriz que você colocou, mais a transposta da outra matriz, né? E vê que vai dar o mesmo resultado. A segunda propriedade já é assim, um escalar vezes a matriz A. E eu transponho, é a mesma coisa que o escalar vezes essa matriz transposta. Ou seja, né, eu não vou transpor o escalar, porque o escalar está multiplicando todos os elementos da matriz, né? Por exemplo, se eu faço 3 vezes uma matriz assim, ó, vou colocar qualquer matriz, tá? Só para a gente ter de exemplo. 3 vezes essa matriz, né? E eu quero calcular a transposta disso, né? Então, vou calcular a transposta disso. Então, no lado esquerdo, primeiro eu multiplico e depois eu calculo. Então, fica 3, 6 e 9, 12, 15 e 18. Vou fechar aqui. E aí, eu faço a transposta. Então, o que vai ser a transposta, né? Primeira linha virou primeira coluna, segunda linha virou segunda coluna. E aí, fechou, né? E do outro lado, eu deixo 3, né? E eu calculo a transposta de A, né? Eu vou fazer essa A transposta, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, fazer essa A transposta. Então, vai ficar, eu tenho essa matriz aqui, né? E aí, eu vou calcular a transposta dela antes. Então, eu deixo 3 aqui, já calculo a transposta, que vai ficar 1, 2, 3, 4,
5, 6. E aí eu multiplico 3. Ó, observem que dá a mesma coisa, né? Que o 3 é a multiplicação por escalar, né? E aí eu vou ter o mesmo resultado. Ok? Então, bem simples. E aqui a terceira propriedade também é bem tranquila. Transposta da transposta de uma matriz volta na A. Óbvio, né? Porque, olha, aqui ó, eu troquei linha por coluna. E depois eu troquei linha por coluna de novo. Então, eu voltei na matriz original, certo? E da propriedade 4, eu já deixei digitado aqui para facilitar, porque na verdade a escrita é longa, mas o exemplo é muito simples. Então, quando você tiver um produto A vezes B e depois você calcular a transposta, na verdade isso é a mesma coisa de fazer a transposta da segunda matriz vezes a transposta da primeira matriz, tá? Tá trocado essa ordem aqui. Okay? Isso acontece, gente, porque lembra sempre que o produto não é uma operação trivial, né? Não é uma coisa óbvia, né? Ele tem lá suas regrinhas, né? Sua especificidade. Então, quando a gente faz o produto aqui, né? E transpõe, isso vai ser a mesma coisa que fazer a transposta da segunda vezes a transposta da primeira, trocado mesmo, tá? Depois a gente vai ver que isso acontece também. Eu nem deveria já comentar aqui para não confundir vocês, mas é para vocês associarem também que tem uma propriedade quando eu falo inversa de matrizes, que é a mesma coisa. Quando eu penso na inversa de A vezes B, eu também tenho a inversa de B vezes a inversa de A. Eu também tenho essa troca aqui, tá? E tudo isso é por conta do jeito que é o produto de matrizes, tá? Mas eu não vou deixar isso aqui no caderno, porque depois a gente vai trabalhar isso aí com calma. Bom, então vamos ver o exemplo, então, ó. Sejam as matrizes A e B, tá? O produto A e B, A vezes B, existe e é de ordem 3 por 2, por quê, né? Vou colocar um vermelho aqui e o grifo em cima. Ó, aqui a gente tem 3 linhas por 2 colunas, aqui a gente tem 2 linhas e 2 colunas, né? Então, o produto existe, ó, esse 2 igual a esse 2, e a matriz resultante é uma 3 por 2, ok? Beleza. Então, quando a gente faz A vezes B, tá aqui o resultado, uma 3 por 2, né? E A vezes B transposta, quer dizer, eu estou fazendo esse lado esquerdo aqui da propriedade, ó, eu estou calculando primeiro A vezes B e depois eu transponho. Então, A vezes B calculado, faço a transposta, deu este resultado aqui, ok? Por outro lado, ó, então agora a gente vai fazer B transposto, A transposto e depois a gente vai fazer o produto, tá ok? Eu queria pôr um pontinho aqui, mas a canetinha não tá deixando. Aí, beleza. Então, ó, A transposto calculado, B transposto calculado, só trocou linha por coluna, né? E aqui o produto de B transposto por A transposto. E aí vai dar o mesmo resultado, ok? Então, observem uma coisa interessante, né? Você fala assim, professora, mas não pode ser igual a A transposto vezes B transposto, né? Nesse caso aqui, ó, se a gente fizer A transposto vezes B transposto, o produto nem existe, né? Olha só. A transposta é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Então, quando a gente coloca aqui, ó, 2 por 3, e B é uma matriz, B transposto vai ser 2 por 2, certo? Então, ó, o produto nem existe, tá? Ó, não existe A transposto vezes B transposto, tá? Então, isso é uma forma também de vocês verificarem que essa ordem tem que ser trocada mesmo, tá? A propriedade diz isso, tá? Matriz simétrica. Talvez vocês vão lembrar lá do ensino médio, porque esse conceito é utilizado, tá? A matriz simétrica é quando eu faço a transposta e a minha matriz permanece a mesma, ela não se altera. Quando a gente faz essa transposta e o valor continua sendo o mesmo, significa, olhem só, que cada elemento da matriz S, vou chamar de, vou colocar um S e J, né? Não A, né? Cada elemento da matriz S, o S e J, ele vai ter que ser igual ao elemento SJI. Por quê? Porque eu fiz a troca e não alterou a matriz. Olha só, a transposta de S
é igual a S. Então, uma forma mais fácil de você verificar, porque senão você vai ter que calcular a transposta e olha e compara as duas matrizes. Então, um jeito mais simples é você avaliar elemento a elemento. O SIJ vai ter que ser igual ao SJI. Eu não preciso me preocupar com a diagonal, porque como os elementos da diagonal são S e I, eles vão permanecer no mesmo lugar, né? Na hora que eu troco linha por coluna, a diagonal permanece no mesmo lugar. Então, tranquilo. Então, eu olho fora da diagonal se os elementos simétricos são iguais, tá? O que isso significa? Então, vamos olhar aqui, ó. Esse elemento aqui é o S12. Ele vai ter que ser igual ao S21. E é. Então, na hora que eu transpor, aqui nesse elemento não vai dar diferença. Deixa eu mudar de cor. Esse elemento aqui é o elemento 13 da matriz, é o S13. Então, ele tem que ser igual ao S31. Porque aí, na hora que eu troco linha por coluna, não altera o resultado. E esse elemento aqui, ó, ele está na segunda linha, terceira coluna, S23, ele vai ter que ser igual ao S32, certo? Então, observem que, né, fora da diagonal eu tenho essa simetria, eu tenho essa igualdade entre os elementos, então, quando eu fizer a transposta, não altera o resultado. Por isso que ele colocou aqui, ó, S é igual a S transposto. Então, você não precisa necessariamente calcular a transposta, você pode olhar se existir uma simetria ali na matriz, então, essa matriz é uma matriz simétrica, ok? Então, eu coloquei aqui na observação, tá, ó, os elementos, tá? Já expliquei. Então, vamos lá para a matriz antissimétrica. Vamos voltar para o azul. Então, uma matriz quadrada A é antissimétrica se a transposta de A for igual a menos A. Então, aqui tem esse sinalzinho aqui, ó, ok? Então, é diferente a definição. Não é A transposta igual a A. Isso aqui é simétrica. Então, na antissimétrica, eu tenho esse sinalzinho aqui a mais, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma coisa com relação ao espelho, só que eu vou ter um sinal trocado, certo? E lá na diagonal, lembra que eu falei que a diagonal permanece no mesmo lugar quando você troca, né? Só que para aquele número ser igual a menos ele mesmo, como ele permanece ali no mesmo lugar, o único número que respeita isso na diagonal é o zero. Ó. Vou ter que ter zero ali na diagonal. E fora da diagonal, eu vou ter que ter a alternância de sinais. Ó, observem que, ó, tenho 3 e tenho menos 3. Ó, vou ter que ter essa alternância de sinal. Depois, eu tenho 4 aqui. E no reflexo eu vou ter que ter menos 4. E depois, deixa eu pôr de preto, aqui eu tenho menos 6 e aqui eu vou ter que ter 6. Então, o que vai acontecer na antissimétrica, tá? Os elementos da diagonal. Então, o A e I vai ter que ser 0, porque não tem como o mesmo número ser igual a ele mesmo negativo, a não ser se esse número for o 0. E a respeito do espelho, né, eu vou ter que A e J é igual a menos A, J, I. Então, é só você perceber se tem uma troca de sinal ali entre os elementos simétricos, tá? Então, acho que eu já coloquei aqui a explicação, isso já está escrito, já tem um exemplo, né? Vamos para a próxima definição. Opa! É matriz ortogonal. Não é matriz ortogonal, não. Deixa eu ver. Mas não estava certo. Deixa eu passar aqui com cuidado. Aí. Então, uma matriz é ortogonal quando? Então, esse conceito, eu acredito que vocês não tenham visto ainda no ensino médio, tá? O que é uma matriz ortogonal? Então, ela vai respeitar aí uma característica, tá? Ó, uma matriz M cuja inversa coincide com a transposta, olhem só, é bem específico, ó, a inversa coincide com a transposta. É denominada matriz ortogonal, ou seja, a definição dela está aqui, ó, M a menos 1 é igual a transposta de M.
Vocês lembram lá o que é a inversa, né? O inverso é uma matriz, então se eu for falar assim, inversa de M, quem é? É uma matriz que se eu multiplicar a direita ou a esquerda de M, opa, esqueci vai dar identidade. Isso é inversa. Aqui eu estou falando que essa inversa é a transposta. Então, eu não vou precisar calcular, ter um procedimento para calcular a inversa, né? Eu já sei que se a M é ortogonal, a inversa dela é a transposta. Então, quando eu faço M vezes a transposta, vai ser a mesma coisa que fazer a transposta de M vezes M, que dá igual a identidade. Então, isso se ela for ortogonal, ok? Então, um exemplo de uma matriz aqui que é ortogonal, essa matriz aqui, tá? Ela é uma matriz ortogonal, pois quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente chega na matriz identidade, né? E aí pede para verificar, ok? Então, vamos verificar. Vou só baixar mais um pouquinho aqui para ficar com mais espaço. Aí, ó, então, se você tem uma matriz e você quer saber se ela é ortogonal, então, qual que vai ser a verificação que você vai fazer? Pensem. Tá, essa é a definição, né? Mas se eu for calcular a inversa da M, pensando no que eu sei lá do ensino médio, vou ter que resolver dois sistemas, então vai ser bem demoradinho, né? Não vai ser uma coisa rápida de fazer, né? Mas se está falando que a transposta é a inversa, eu posso simplesmente verificar se essa transposta satisfaz a condição da inversa, né? Então é muito mais fácil fazer esse cálculo aqui, ó, M vezes M transposto e verificar se isso daí dá identidade, certo? Do que calcular M é menos 1 e comparar com a transposta. Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou pegar M, colocá-la aqui, meio, raiz de 3 sobre 2, e vou multiplicar pela transposta. Então, pego a linha, vai virar coluna. Se eu não me engano, essa aqui dá a mesma coisa, tá? Mas não é sempre que isso acontece, tá bom? Ó, segunda linha virou segunda coluna. Essa daqui dá igual, porque além dela ser ortogonal, ela também é simétrica, tá? Mas não necessariamente ela precisava ser simétrica, tá bom? Então, vamos lá fazer o produto. Então, fazendo o produto, ó, linha vezes coluna. Então, cuidado aqui com essas continhas, tá? Eu vou fazer com calma, porque às vezes a matemática básica, ela pega a gente, né? Então, eu vou fazer com calma para quem tem dificuldade. Ó, meio vezes meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, essa é a primeira continha, já já a gente faz ela. Depois, primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou ficar com meio vezes raiz de 3 sobre 2 e depois raiz de 3 sobre 2 vezes menos meio. Então, vai ter um sinalzinho aí, tá? Coloquei o sinalzinho do meio, do menos meio aqui na frente, tá bom? Depois, vai ter raiz de 3 sobre 2 vezes meio. E menos meio, que multiplica raiz de 3 sobre 2. E por último, né, linha 2, coluna 2, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 e menos meio vezes menos meio. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar, ó, 1/4, certo? 1/4 mais, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Então, o 3 sai da raiz, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 1/4 mais, aí o 3 sai da raiz e embaixo fica 2 vezes 2. 4. Uma coisa bem... eu sei que quem já sabe fica óbvio, tá? Mas eu tô falando para todos os alunos. Então, a multiplicação não tem nada de MMC, tá? Quando eu multiplico, eu faço numerador por numerador, denominador por denominador. Quando eu somo ou subtraio, aí eu preciso avaliar se os denominadores são comuns e aí eu tenho que fazer MMC, tá bom? Aqui, ó, vai ficar 1 vezes raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 sobre 4, né? Porque 2 vezes 2, menos raiz de 3 sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes 1 e embaixo 4 e depois menos raiz de 3
sobre 4. E aqui, por fim, vai ficar aqui de novo, né, raiz de 3 ao quadrado. Então, deixa eu já apagar isso aqui. Aqui de novo. Então, vai ficar 3, né, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. E aqui vai ficar positivo, ó, porque tem menos e menos. Então, mais 1/4. E aí, fechou. Então, vamos só colocar o resultado aqui. Então, m vezes m transposta fica, ó, 3 mais 1, 4. 4 sobre 4, 1. Aqui zerou. No outro também zerou. E no outro deu 1. Então, claro que o mesmo vale, né? Se a gente também fizer, né? Vou colocar assim, ó. O mesmo acontece quando a gente fizer m transposta vezes m, também vai dar identidade, tá? Então, portanto, essa matriz aí, ela é ortogonal. Por que ela é ortogonal mesmo? Porque a inversa dela é igual a transposta, ok? Outras definições aqui de matrizes importantes. Matriz triangular superior, tá? Então, ó, o nome já diz, ó, triangular superior. Então, ela vai ser quadrada, vai ter uma diagonal ali, ó. Tem a diagonal, ó. E observem que eu vou ter um triângulo aqui, ó, se formando, ó, de valores, tá certo? Então, esses valores desse triângulo podem ser quaisquer tá? Não tem problema nenhum. Pode ser 0, pode ser 3, menos 1, qualquer valor real. Só que observem que aqui embaixo, ó, da diagonal, abaixo da diagonal, eu tenho tudo 0. Então, por isso que ela chama triangular superior, porque eu tenho valores acima da diagonal superior, mas abaixo são todos iguais a 0, tá? Então, como é que eu defino isso? Ó, eu vou ter elementos da matriz iguais a 0 quando? Quando que eu estou abaixo da diagonal? Observem que esse aqui, ó, esse aqui é o A21, ó, depois eu tenho o A31, A41, certo? Aí aqui, esse carinha aqui, ó, é o 32, ó, 3, 2. Esse daqui é o 4, 2 e o do lado é o 4, 3, certo? Então, esse triângulo meu aqui, o que que acontece? Todos que são iguais a 0 é porque a linha era maior do que a coluna. Então, quando I for maior que J, quando a linha é maior que a coluna, os elementos são todos iguais a 0. E é por isso que ela chama triangular, tá? Porque ela tem esse formato aqui, ó, tem um triângulo aqui, ó, se a gente observar, ok? Depois eu vou ter que apagar esse triângulo aí, porque senão não dá para entender nada, né, no caderno. Mas, entenderam? Então, a triangular inferior, gente, é da mesma coisa. É a mesma coisa, só que é inferior. Então, olha só, eu vou ter a diagonal aqui, ó. Então, aqui eu tenho qualquer valor, só que acima dessa diagonal é tudo 0. Por isso que é triangular inferior, porque eu tenho esse triângulo aqui, ok? Então, nesses elementos, a coluna é sempre maior. Então, eu vou ter assim, ó, o meu A e J vai ter que ser 0, tá? Toda vez que a linha for menor que a coluna. Então, na superior, linha maior do que a coluna, e aí os elementos são 0. E na inferior, linha menor que a coluna, e aí os elementos são iguais a 0, ok? Potência de uma matriz. Então, quando a gente fala em potência de número real, é muito tranquilo, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho que calcular 2 ao cubo, por exemplo. Como é que calcula 2 ao cubo? É o 2 vezes 2 vezes 2. É ele vezes ele mesmo 3 vezes, né? Não é 2 vezes 3, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É 2 vezes 2 vezes 2, ok? Que vai dar 8. Então, bem tranquilo de resolver. Se eu for pensar em expandir esse conceito para matrizes, eu tenho que pensar o seguinte, vai ser a matriz vezes ela. E eu tenho que operacionalizar conforme o produto funciona, né? Como a gente já definiu, já viu como é que é o produto, já viu as propriedades do produto. Então, eu faço A vezes A
pego o resultado e multiplico por A, certo? Eu posso resolver isso aqui assim, ó. Primeiro eu calculo A vezes A, que é A ao quadrado. Aí o resultado eu multiplico por A, tá? Então fica assim, ó. A ao quadrado vezes A. Então eu vou resolvendo os produtos e vou aumentando ali conforme eu preciso, né? Se eu preciso de A à quinta, eu vou calculando A ao quadrado ali e vou resolvendo, né? Vou até colocar isso aí, né? Por exemplo, você precisa calcular A à quinta. Você não vai de uma em uma matriz, né? Você pode calcular assim, ó. A ao quadrado vezes A. Porque aí esse cálculo aqui você faz uma vez só, né? Por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Ok? Você pega o resultado, multiplica por ele de novo e aí vezes a matriz A, tá? Só um exemplo ali, só para vocês entenderem, né? Que lembrar dessas propriedades, né? Quando a gente tem os expoentes aqui, mesma base, o que, que a gente faz? Soma-se os expoentes, né? Então, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, tá? E aqui tem alguns exemplos aqui para a gente fazer, para a gente praticar, tá? Se A é essa matriz aqui, ó, 1, 2, 4, 3, então, se eu quero calcular A ao quadrado, então eu pego A vezes A, eu coloco ele aqui, tá? E aí eu vou calcular. Então, vamos lá, linha vezes coluna. Agora, como a gente já fez alguns exemplos, já vou fazer mais rápido, ó. Então, fica 1 mais 8. 1 mais 8, 9. Depois, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2, 2, mais 6, né? 2 vezes 3, 6. Então, 2 mais 6, 8. Depois, 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 4, 12. Então, 4 mais 12, 16. E aí, por fim, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3 vezes 3, 9. Então, 8 mais 9, 17. Ok? Calculou. Tá, e aí eu preciso calcular A ao cubo. Tá, eu sei que é esse vezes esse vezes esse, mas eu posso usar o quê? O A ao quadrado, que eu já calculei, ó. O A ao quadrado tá aqui em cima, certo? Eu jogo ele aqui e faço vezes o A. E aí vai me dar o resultado. Então, vamos só calcular para a gente praticar. Então, vai ficar 9 mais 8 vezes 4, 32. 9 mais 32, 41. Então, 9 vezes 2, 18. 18 mais 24. 16 vezes 1, 16. 16 mais 4 vezes 17. 4 vezes 7, 28. Então, vai dar 58 aqui, né? Então, vai ficar 16 mais 58, 84. Depois, 16 vezes 2, 32. 32 mais 3 vezes 17. 3 vezes 7, 21. Então, aqui vai dar 51, né? Então, 32 mais 51, eu tenho 83, certo? Então, esse é o resultado aí, tá? Não se preocupem com essas continhas, porque vocês vão poder utilizar calculadora na prova, tá? Embora antes da prova eu comento, assim, mais ou menos como que vai funcionar, tá? Quais tipos de exercício que vão cair. Então, vamos só dar uma olhadinha nos exercícios para a gente fechar. Então, olha lá. Na seção 1.13, eu tenho a segunda lista de exercícios, então, da página 406 até a 414, tá? Vai estar lá no exercício 9 e 10, pedindo para vocês classificarem a matriz. Então, só faz a continha, não precisa classificar. Porque eu tirei algumas nomenclaturas dessa parte aqui, porque estava muito extensa, tá? Vocês vão ver lá na lista, nilpotente, idempotente, então essas nomenclaturas de matrizes eu tirei porque a gente não utiliza muito, tá? E nos propostos, tá? Eu selecionei bem aqui, tem muito exercício, mas eu selecionei bastante os exercícios, tá? E no 18 e no 23 da mesma forma, vocês calculam o resultado, mas não precisam se preocupar lá com a classificação, tá? Porque foi um conceito que eu não abordei na disciplina e não vou cobrá-lo. Ok? Bom, então na próxima aula a gente começa determinantes. Até mais, pessoal!